Você já sentiu como se alguém estivesse lhe observando, mesmo quando você está sozinho? Já percebeu alguma sombra por perto à espreita? As pessoas sombra ou o povo das sombras é mais comum do que você pode imaginar. Quem assistir o vídeo até o final vai saber tudo sobre elas, inclusive as possíveis explicações do que elas são. Eu também vou contar a minha experiência com um dos tipos de pessoa sombra. Você está no Teoria 78. Cada cultura tem suas próprias lendas paranormais. Culturas asiáticas, europeias, americanas e assim por diante. Alguns mitos existem em subconjuntos culturais, como religiões e países individuais, e até pequenas cidades e bairros têm suas próprias lendas. Talvez os americanos não saibam quem é o Homem do Saco, mas pessoas criadas em Michigan, por exemplo, conhecem muito bem o Dogman, que nós não fazemos ideia do que seja. Você já ouviu a história de Krampus? A versão malvada do Papai Noel que é metade bode, metade demônio e pune crianças? As crianças da Alemanha e da Áustria o conhecem muito bem, e eles não acham a menor graça. Cada cultura tem suas próprias lendas paranormais. Elas podem variar amplamente em detalhes, mas em quase todo lugar do mundo, existem histórias que envolvem seres sobrenaturais que aparecem geralmente à noite. Elas são conhecidas como pessoas sombra. As pessoas sombra, ou o povo das sombras, são vistas em todas as culturas da Terra, e os encontros com pessoas sombra ocorrem há milhares de anos. As descrições dessas entidades são surpreendentemente semelhantes. Na maioria das vezes, elas aparecem como meras silhuetas, sem características definidas. A pessoa pode perceber que há traços faciais, mas não consegue vê-los ou distingui-los. A maioria dos avistamentos de pessoa sombra ocorre quando a pessoa está na cama à noite, embora também tenham sido vistas fora, especialmente em áreas de floresta escura. Existem alguns casos de avistamentos em plena luz do dia. Não é incomum ouvir um zumbido ou um som de sopro quando uma pessoa sombra está presente. Por vezes, as pessoas ouvem eletricidade, sussurros ou até mesmo gritos vindos de pessoa sombra. Na maioria dos relatos, as pessoas sombra desaparecem quando você as vê. Elas se movem rapidamente para um canto, passam por uma parede ou simplesmente desaparecem. No entanto, em alguns casos raros, as pessoas sombra não desaparecem, tornando-se mais claras e detalhadas. Em casos muito raros, as pessoas sombra podem ser violentas. Os encontros com pessoas sombra ocorrem com mais frequência do que se pensava. Eles são uma parte significativa da cultura paranormal e têm sido uma parte do folclore humano por séculos, se não milênios. Cada cultura tem seu próprio nome e descrição para essas entidades, mas o fenômeno é amplamente reconhecido em todo o mundo. No início dos anos 2000, as pessoas sombra ganharam a atenção de uma investigadora paranormal, chamada Heidi Rollins. Ela publicou seu primeiro livro sobre pessoas sombras nessa época. Em seu estudo, Rollins argumentou que as pessoas sombra eram entidades alienígenas hostis que nos perseguiam, e afirmou que poderiam piscar dentro e fora da visão periférica, chegando perto o suficiente para saltar sobre o peito das pessoas e sufocá-las. A internet está repleta de relatos de pessoas contando suas experiências com pessoas sombra. O investigador paranormal Chad Steinbach até alega ter capturado imagens de vídeo das pessoas sombra, mas as imagens são borradas e inconclusivas. Quanto mais você investiga as pessoas sombra, mais perguntas sem resposta fica. Um dos elementos mais estranhos das pessoas sombra é como a descrição de uma pessoa corresponde à de outras. Elas são quase sempre iguais, uma figura sombria, vagamente semelhante a um ser humano, espreitando o suficiente para não ser claramente identificada. Muitas pessoas relatam olhos vermelhos ou amarelos brilhando ao observá-las. As pessoas sombras se encaixam em alguns tipos. O primeiro deles é uma névoa negra sem forma, que pode parecer uma nuvem de fumaça que se move lentamente. Você sabe que é uma pessoa sombra porque sente uma presença ou energia negativa no ambiente. Em seguida, há as sombras com formato humano. Essas pessoas sombras têm um corpo com cabeça e ombros, mas você não consegue ver traços faciais. No entanto, mesmo que você não veja o rosto, ainda tem a sensação de que elas estão olhando para você. Como as sombras de fumaça, essas pessoas sombras geralmente desaparecem quando você as encara diretamente, e esse encontro é o mais comum. Subindo na escala de medo, há a pessoa sombra demoníaca. Elas são consideradas muito perigosas. São semelhantes a sombras com formato humano, mas têm olhos vermelhos ou amarelos brilhantes. Essa criatura pode falar com a pessoa, provocá-la e ameaçá-la.
Às vezes o quarto cheira a enxofre, e frequentemente essa entidade vai tentar agarrar você ou até tentar estrangular você. Uma pessoa sombra mais específica é chamada de a velha. Essa entidade assume a forma de uma velha com traços que você pode ver, parecendo que as culturas ocidentais considerariam uma bruxa típica. A velha irá paralisá-lo, subir em você e às vezes tentar sufocá-lo. Esta é outra sombra que você pode sentir fisicamente. Em seguida, há uma pessoa sombra conhecida como o Homem do Chapéu. Normalmente, ele é uma criatura sombria e extremamente alta, que usa um chapéu de aba larga. O Homem do Chapéu tem sido visto com mais frequência ultimamente, e muitas pessoas acreditam que ele é um aviso, um sinal do fim dos tempos. O Homem do Chapéu é um tipo de entidade sombria, mas tem algumas características que o tornam único. Obviamente, a característica mais notável do Homem do Chapéu é o próprio chapéu. O tipo de chapéu varia de acordo com a cultura. Alguns dizem que é um chapéu fedora, como o de Fred Krueger. Alguns dizem que é um chapéu alto. No entanto, independentemente de quem o vê, o chapéu é sempre de aba larga. Às vezes o Homem do Chapéu tem olhos brilhantes. As testemunhas dizem que ele usa uma capa ou um sobretudo, e é sempre alto, às vezes com mais de 3 metros de altura. Uma coisa em que quase todos concordam é que ver o Homem do Chapéu é má notícia. O Homem do Chapéu pode criar ou ser atraído por energia negativa. Má sorte, doenças e até mesmo a morte podem seguir o Homem do Chapéu. Às vezes, o Homem do Chapéu traz visões de um futuro apocalíptico. Algumas pessoas que o viram disseram que ele lhes mostrou um futuro sombrio, com guerra nuclear, doenças globais e fome. O Homem do Chapéu às vezes se prende a famílias inteiras, onde várias pessoas podem vê-lo. E uma vez que ele se agarra, é quase impossível se livrar dele. Algumas pessoas até o veem longe de suas casas e à luz do dia. Você já deixou o like e se inscreveu no canal? Se não fez isso ainda, tome cuidado, pois você pode ser visitado por uma pessoa sombra essa noite. Curta nossa página do Instagram. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você vai receber um conteúdo tão legal quanto o daqui. Agora que você já ajudou o nosso canal e a nossa página no Instagram crescer, vou contar o meu relato pessoal com o Homem do Chapéu. Isso realmente aconteceu comigo. Eu não estou inventando apenas para incluir no vídeo. Eu ainda era criança, tinha entre 7 a 10 anos, não me recordo muito bem. Como sou filho único, dormia sozinho em meu quarto, como todas as noites. De madrugada, enquanto meus pais dormiam, eu acordei. Apenas me recordo de ter sentado na minha cama. Ainda um pouco zonzo por ter acordado no meio da noite, olhei para a porta do meu quarto. Minha casa tinha 3 quartos. O meu quarto era o da direita para quem vinha pelo corredor. O dos meus pais era o da esquerda. E as portas dos quartos ficavam frente a frente, sendo possível atravessar de um quarto para o outro em linha reta. Ao final do corredor, havia o quarto de hóspedes que estava vazio naquela noite. Então eu estava sentado sobre a minha cama, ainda um pouco zonzo do sono quando comecei a ver uma cabeça se esgueirando do corredor para a frente da porta do meu quarto. Eu comecei a me assustar e achar aquilo estranho. A sombra foi cada vez mais se movendo pelo corredor na frente da porta do meu quarto. Assim como em tantos outros relatos de experiências com o Homem do Chapéu, eu não conseguia ver o seu rosto, mas o chapéu pontudo era muito fácil de identificar. E também, como em muitos outros casos, apesar de eu não conseguir distinguir um rosto para o Homem do Chapéu, eu sentia que ele estava rindo de mim. Não havia barulho de risada, mas eu sentia que ele ria. Não sei por quanto tempo fiquei assistindo aquele homem das sombras ficar me olhando e rindo de mim, até que enfim o desespero me fez reagir e gritar com toda a minha força pela minha mãe. Ela deve ter demorado alguns segundos para chegar até meu quarto, mas para mim pareceu uma eternidade. Quando ela entrou no quarto, acendeu a luz e não havia nada no corredor. Ela estava assustada de me ver daquele jeito e perguntou o que tinha acontecido. Não sei porquê, talvez por vergonha, eu disse que não tinha acontecido nada. Ela perguntou se eu queria que ela ficasse comigo um pouco, mas eu recusei. Eu ainda estava assustado, mas não sei por qual motivo, quis parecer corajoso para minha mãe, que provavelmente estava pensando que eu tinha tido um pesadelo. Minha mãe fez eu me deitar novamente, saiu do quarto e apagou a luz. Ao invés de fechar os olhos e tentar dormir, eu olhei para a porta do meu quarto e mais uma vez o Homem do Chapéu estava lá. Dessa vez ele estava com o corpo dentro do quarto de hóspedes e com a cabeça em frente à porta do meu quarto, rindo de mim. Depois disso, não me recordo de mais nada. Mas como nós sabemos, muitas pessoas já vivenciaram alguma situação parecida com a minha. Você se lembra de Art Bell?
Ele é um famoso radialista americano que já apareceu em nosso canal no vídeo sobre a viagem no tempo de Mike Markham. Assista esse vídeo também. O link está na descrição. Pois bem, em abril de 2001, enquanto apresentava seu programa voltado para casos sobrenaturais e misteriosos, Coast to Coast, Art Bell recebeu uma chamada aleatória. Nessa chamada, o ouvinte contou a Art uma história sobre as pessoas sombras. Quase ninguém, pelo menos nos Estados Unidos, tinha ouvido falar de pessoas sombras antes. Não por este nome, mas Art achou a história interessante e perguntou se mais alguém na audiência tinha tido um encontro semelhante. Bem, 4.500 histórias chegaram. Eu contei a minha história. Conte a sua também nos comentários. Apesar de a grande maioria das explicações sobrenaturais estar relacionadas a algo maligno, uma teoria defendida pela falecida escritora e pesquisadora paranormal Rosemary Ellen Guiley é que eles são algo completamente diferente. Um ser sobrenatural conhecido como Jinn. Essas criaturas frequentemente aparecem na mitologia do Oriente Médio e são mais conhecidas como gênios, como aqueles que concedem desejos nos desenhos animados. Mas os Jinns não estão presos a uma lâmpada ou garrafa e estão cheios de energia mágica. De acordo com ela, esses seres metamórficos podem assumir a forma que desejarem, e muitos acreditam que as pessoas sombra são remanescentes dos Jinns dos tempos antigos. Alguns dizem que são fantasmas, outros que são projeções astrais de pessoas que estão tendo experiências fora do corpo. Há teorias de que sejam viajantes interdimensionais, demônios ou até mesmo extraterrestres. Não há consenso entre os pesquisadores paranormais sobre o que exatamente as pessoas sombras são. O autor Daniel Pinchbeck, um especialista em paranormalidade, relatou que começou a ver seres de outras dimensões que se assemelhavam às pessoas sombra. Pinchbeck acredita que conseguiu ver outra dimensão, e que de alguma forma essas criaturas voltaram com ele, assombrando-o por semanas, antes de pararem e ele conseguir voltar à sua vida normal. Mas nem todos acreditam que as pessoas sombras sejam uma entidade sobrenatural. Cientistas que analisaram os avistamentos propõem uma explicação muito mais terrena. Essas entidades sombrias são um produto da nossa mente, nos pregando peças. Os momentos mais comuns em que as pessoas veem pessoas sombra são quando estão sob intensa emoção, isoladas ou muito cansadas. A mente está experimentando um estresse elevado nesses momentos. Então coisas mundanas, como um cabideiro ou uma sombra, podem se tornar uma ameaça em potencial. A paralisia do sono também é uma explicação muito comum. Quando estamos sonhando, a maior parte do nosso cérebro pensa que estamos acordados, mas nosso corpo fica paralisado. Isso ocorre para evitar que realizemos fisicamente as ações do sonho. No entanto, em alguns casos, o cérebro pode despertar antes do corpo, resultando em paralisia do sono. Durante este estado, as pessoas podem experimentar alucinações visuais e auditivas, que são frequentemente descritas como encontros com pessoas sombra. Dois outros fatores que podem estar influenciando os avistamentos das pessoas sombra incluem privação do sono e algum tipo de vício. O Dr. Jack Potts estudou aqueles viciados em substâncias que os mantêm em um estado de alerta elevado e os impedem de adormecer, observando que eles ficam paranoicos e conspiratórios. Eles continuavam relatando alucinações de pessoas as seguindo e acreditavam que eram seres sobrenaturais que representavam perigo para elas. Embora as descrições desses seres variem, muitas delas coincidem com as descrições que vemos repetidamente para as pessoas sombra. Potts acredita que as pessoas sombras são uma reação natural do corpo ao estresse, ainda que aterrorizante, em vez de um verdadeiro fenômeno sobrenatural. Mas se esse fosse o caso, por que tantas pessoas, mesmo aquelas que não têm problemas de abuso de substâncias ou episódios de paralisia do sono, parecem tê-las vistos do nada? O que você acha dessas explicações? Você já viu alguma pessoa das sombras? Conte nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Você não vai querer perder os nossos próximos vídeos.